Morre Mikhail Gorbachev, o último presidente da União Soviética. Quer saber a influência dessa notícia para o seu vestibular, para o seu concurso público e para o Enem? Fica aí comigo, depois da vinheta eu te conto. Mikhail Gorbachev foi o último presidente da União Soviética, morreu hoje aos 91 anos e deixa um papel importante na história. Antes de falar da relevância do Mikhail Gorbachev para a história política, é bom a gente lembrar que esse ano, 2022, a União Soviética, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, está completando 100 anos. E lembra do que eu falo sempre em sala de aula, efeméride, essas datas redondinhas sempre aparecem na prova. Algumas datas importantes: 1917, a Rússia passou pela Revolução Russa e introduziu o socialismo real na Rússia. Cuidado para não confundir. 1917, Revolução Russa. A União Soviética ela só começa a ser criada em 1922, portanto está completando 100 anos esse ano. O que é a União Soviética? A União Soviética, na verdade, era um estado, um país, formado pela Rússia e outras repúblicas do leste europeu e da Ásia Central, como eu vou colocar nesse mapinha aí para vocês. Então, só para citar alguns exemplos, Letônia, Estônia, Lituânia, Ucrânia, que eram países do leste europeu, faziam parte da União Soviética, assim como países da Ásia Central, como Cazaquistão, Uzbequistão, Azerbaijão, faziam parte da União Soviética. É importante frisar também que no leste europeu nós tínhamos países socialistas que, apesar de não fazerem parte da União Soviética, eram alinhados à política soviética, como por exemplo a Polônia. E a gente tem também o caso por exemplo, da ex-Iugoslávia, que apesar de ser socialista, estar no leste europeu, não fazia parte da União Soviética e não era alinhado com a União Soviética. Passando um pouquinho pelo histórico, rapidamente, da União Soviética, já que a gente está aproveitando esse assunto, o auge da União Soviética foi durante a Guerra Fria, porque ela dividia com os Estados Unidos a chamada bipolarização do mundo, vivenciada durante esse período da velha ordem mundial ou ordem da Guerra Fria. Característica fundamental desse período que você não pode esquecer para as provas, hein? A gente vai ter duas corridas. A corrida armamentista com armas nucleares e a corrida aeroespacial, a busca do espaço. Na verdade, União Soviética e Estados Unidos travavam uma queda de braços que nunca configurou um confronto direto entre as duas potências, justamente por conta da questão nuclear. Agora, cuidado com isso para as provas. Jamais houve confronto direto entre as duas potências, mas é correto dizer que não houve conflito durante a Guerra Fria? Então, não é correto. Porque, por exemplo, só para citar dois, hein? A gente vai ter a Guerra do Vietnã e a Guerra da Coreia, que envolveu interesses capitalistas e socialistas. Lembrando que União Soviética e Estados Unidos atuaram nesses conflitos de forma indireta. Era muito comum, é o que a gente chama de guerra por procuração ou guerra indireta. Esse foi o auge da União Soviética, Guerra Fria. Na década de 80 a gente começa o declínio. Beleza, Rodrigo? Qual o papel do Mikhail Gorbachev nessa história toda? Gorbachev assumiu o poder na década de 80 e promoveu reformas, né? Ele promoveu a perestroika, que era a reestruturação econômica, e a glasnost, que era um movimento aí de abertura, de transparência política. Então ele começou a fazer reformas que não agradaram os radicais do partido e acabou sofrendo um golpe de Estado da ala mais radical, foi preso, e assim que foi solto, pôs fim realmente à União Soviética. Mikhail Gorbachev recebeu o Prêmio Nobel da Paz em 1990 por buscar acordo com os Estados Unidos para reduzir a quantidade de armas nucleares no mundo. Então tá aí Mikhail Gorbachev, que é esse político super importante aí, que colocou um fim pacífico à União Soviética, será com certeza tema dos principais vestibulares, assim como União Soviética, Revolução Russa, fiquem atentos por conta da efeméride. Espero ter ajudado. Se você quiser mais conteúdo gratuito, basta clicar no link da minha bio no Instagram, que você será encaminhado para o canal de WhatsApp chamado Visão Geopolítica. Lá toda semana eu posto conteúdos de geopolítica e atualidades. Um grande abraço, valeu!